Enquanto a violência continua sendo um dos maiores problemas do Brasil, algumas cidades conseguiram reduzir drasticamente a criminalidade. Neste corte, Renan Santos explica o que Nova York fez e por que acredita que esse modelo merece atenção. Se o senhor for eleito presidente, o senhor vai ter que lidar com um Congresso independente do Centrão. Eu lhe confesso que eu tenho muita dificuldade de entender essa coisa de centro, né? Para mim, ou é esquerda ou é direita. A história ensina isso. Mas, concordo, é essa jabuticaba, né, brasileira. Mas se o senhor for eleito presidente, o senhor vai ter que lidar com um Congresso independente dessas questões aí de Centrão, que certamente vai ter infiltração de crime organizado. Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta. O senhor falou de Kelsen, de Jacobs, direito penal do inimigo. Eu estou aqui do lado, tive o prazer de conhecer hoje o coronel Cajueiro. Já vi que é um profundo conhecedor de segurança pública. A gente escuta há anos na segurança pública a proposta de que é preciso mudar leis penais para a gente resolver o problema. Eu, por acaso, sou professor de instituição de ensino superior. Sou professor de direito penal. E aí eu lhe dou um exemplo fático. Até alguns anos atrás, se eu matasse a minha mulher por ciúmes, eu respondia por homicídio qualificado. Aí o Congresso criou a figura do feminicídio. Não sabia. E agora o Congresso revogou o feminicídio, criou o delito autônomo do feminicídio. Os feminicídios estão diminuindo? Nós sabemos que não. Então o direito penal não é a régua educadora da sociedade. A gente não vai resolver a sociedade com o direito penal. E aí, para finalizar a minha pergunta, eu vou lhe dar um exemplo que o coronel Cajueiro certamente conhece, porque quem estuda segurança pública é um exemplo famoso, Nova York. Nova York, no final da década de 70, início da década de 80, era muito parecido, por exemplo, com o Rio de Janeiro. Polícias comprometidas, máfias, a máfia italiana, a máfia negra, corrupção. A gente tem um prefeito famoso, e aí a ciência da segurança pública, né, fala muito sobre isso, a famosa teoria das janelas quebradas. Então, ele aumentou as leis, vamos punir os pequenos. É a pergunta que o coronel Cajueiro fez, né? É a percepção de que eu serei punido. Isso intimida o criminoso. Exato. Então, o que eles fizeram em Nova York, a ponto de Nova York hoje ser a referência em termos de segurança, embora os Estados Unidos não sejam a maravilholândia da segurança pública. Nem de longe. Nem de longe. Nova York é diferente. Nova York na década de 80, aliás, tem um filme ótimo sobre isso, com Denzel Washington e Russell Crowe, né, o American Gangster, que é baseado em fatos reais. Ótimo filme. Mas, enfim, o prefeito, teoria das janelas quebradas, mudou a legislação, até porque nos Estados Unidos a legislação é predominantemente regionalizada e não federalizada como a nossa, mas ele promoveu um expurgo muito forte nas polícias, instituiu corregedorias com grande força, um compliance, mas ele também triplicou os salários da polícia de Nova York na época. Eu há anos digo isso. Não existe segurança pública boa e barata. O panorama das polícias brasileiras é uma bagunça, a começar pela falta de padronização, inclusive nas polícias civis, já que as polícias militares são bem mais padronizadas, embora em São Paulo o Corpo de Bombeiros esteja dentro da Polícia Militar. Aqui no Rio de Janeiro, não. Só que a gente tem essa questão da disparidade salarial. E aí é que eu encaixo, finalizando a minha pergunta. Primeiro, pretende criar o Ministério da Segurança Pública, que é, evidentemente, o norte das políticas de segurança para os estados. Segundo, se eleito com o Ministério da Segurança Pública, pretende chamar os governadores do estado para um grande consenso nacional para, por exemplo, padronizar polícias, padronizar procedimentos, elevar os salários, tornando a profissão que é tremendamente arriscada. Eu não vou usar a pergunta que eu tenho certeza que o coronel Cajueiro daqui a pouco vai fazer, mas a grande realidade é a seguinte: eu aqui no Rio de Janeiro ganho bem mais do que os policiais civis do seu estado, que também tem sérios problemas de segurança pública. Eu estava conversando com os policiais militares que estão aí, que são de São Paulo. A progressão funcional na Polícia Militar do Rio é bem melhor do que na Polícia Militar de São Paulo. Então isso tudo impacta e muito na segurança pública, candidato, porque é muito fácil, com todo respeito, eu não vou entrar no mérito da constitucionalidade de instituir pena de morte. Pelo que eu entendi, o senhor, se eleito for,
pretende convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas aí a gente tem teoria da vedação do retrocesso da Constituição. Mas o tema aqui não é direito, é segurança pública. Será que a gente precisa de mais leis penais, de endurecimento de mais leis penais, ou a gente precisa mudar profundamente o modelo persecutório criminal e as polícias que nós temos? É exemplo que foi feito em Nova York. Bom, não é uma pergunta, é uma super pergunta, é um tratado que eu recebi aqui, mas vamos lá, vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por pedacinhos, né? Então vamos lá, primeira coisa, eu concordo que não está restrito à LERJ e a infiltração do crime organizado está em várias instâncias, em vários estados de maneiras muito diferentes. E o privilégio que eu tive de viajar pelo Brasil é para entender muito como funciona em cada lugar, cada tipo de infiltração. Vamos lá, outro ponto que você colocou que para mim é fundamental. Você fala assim, não é só a questão das leis penais que resolve. Óbvio que não. Porque a lei, se ela não tem efetividade, ela é letra morta. A lei brasileira é letra morta, a começar pelo judiciário, que não faz uma implementação devida dela. E o inquérito policial, que não é funcional no Brasil, as carreiras, ou mesmo o acompanhamento de um processo, às vezes um policial que deveria acompanhar do começo ao fim uma determinada investigação, ele faz a primeira parte, depois vai cair num escrivão, e a coisa não anda, aí o Ministério Público entra por cima. É caótico o modelo de investigação nosso e o modelo persecutório depois, e aí vem a subjetividade do juiz, que aqui o juiz ele tem a sua subjetividade. Então, como aconteceu no caso do menino Henri Borel, não, é machismo estrutural você colocar a mãe ali, objetivamente falando, uma reforma do judiciário, que é uma reforma que a gente está propondo, ela tem que ser estritamente literalista no sentido de implementação da legislação. Matou tantos anos, tem esse agravante aqui, tantos anos, o juiz só vai cumprir aquilo. Essa subjetividade que hoje é permitida ao juiz, ela é um dos elementos que mais gera impunidade, e ela gera um elemento discricionário e subjetivo que, conforme você sobe para as instâncias superiores, piora. Tanto que a boa parte daquilo que a gente chama de corrupção, que eu já estou falando agora de crime de colarinho branco, ele se vale disso. De interpretações extensivas que tribunais superiores fazem. Nós vamos precisar amarrar isso. Muito, porque hoje está completamente solto e a soltura desse processo é justamente o que mantém o sistema vivo. E aqui eu não estou falando como teórico de conspiração. Para mim, o sistema só sobrevive porque você tem uma aliança tácita entre o legislativo, o judiciário e o executivo que permite que cada um faça negócio e tenha privilégio nas suas áreas, mas todos, vamos dizer, afrouxam a fiscalização de um sobre o outro. Então, o legislativo não vai para cima do judiciário para obrigar o judiciário a cumprir a lei como tem que ser cumprida. Vai caber a um presidente da República fazer uma reforma no judiciário. E aí entra outro elemento, que é um elemento que você citou da teoria das janelas quebradas, que eu concordo que é um elemento que não é só de aplicação de política pública, não é só papel do executivo, mas é o papel de liderança pelo exemplo, que é a questão cultural. Quem fez, a gente dá o exemplo de Giuliani, quem fez isso de verdade, criou uma nação que é muito mais impressionante que os Estados Unidos departamento, é um homem que chama Lee Kuan Yew, num país chamado Singapura. Ele é o maior líder político do século XX. Ele pegou um país que era favelizado, destruído, violento, com a autoestima e com a moral corroída, porque foi humilhado pelo Japão por anos, e ele transformou essa numa das grandes nações mundiais. O que ele tinha como teto? Todo mundo falava, a pessoa em Singapura, ela é suja, ela é porca, ela é criminosa, ela não é confiável para fazer negócio. E ele acreditava que, primeiro você vem com leis e uma liderança muito firme na aplicação da lei, ou seja, o exemplo vem de cima, a lei dura e a sanção pesada vira hábito, o hábito depois se torna cultura, a ponto de você sequer conseguir distinguir no futuro que aquilo um dia foi forçado à população. A sanção, a lei dura com a aplicação e o exemplo da liderança acaba gerando um exemplo positivo. E nós no Brasil já tivemos exemplos positivos. Até os anos 90 o brasileiro não usava cinto de segurança. Até o meados dos anos 2000, todo mundo fumava dentro de qualquer espaço fechado. E veio uma lei, aquilo se tornou hábito, e depois se tornou cultura, e hoje as pessoas levam isso muito a sério. O brasileiro agora põe cinto de segurança no banco de trás. Então, nós somos capazes de criar esse processo. Mas um país que tem o processo dele, vamos dizer, não só de criador de leis, mas de dar exemplo, vindo uma liderança tão ruim como o Brasil, ele não faz essa imposição do topo para baixo. Não vai vir, e isso aqui que eu tô falando não é popular, mas precisa ser dito, não vai vir da base da população a mudança. A mudança sempre vem do topo em todos os lugares do mundo. Só que uma liderança política corrompida com o Vorcaro nunca vai fazer top-down o exemplo que precisa ser dado na população. E o que eu chamo isso, que é a desfavelização mental do brasileiro, tem a ver com o Giuliani, mas tem muito mais a ver com o que aconteceu em Singapura, que é a ideia de que as pequenas práticas antissociais do brasileiro vão precisar ser enfrentadas.
O Rio tem muitos esses exemplos de a invasão do espaço alheio, é o cara com a caixinha de som dentro do ônibus, a pessoa que pula a catraca, é o cara que se apropria do espaço público da praia. Não, essa área aqui é minha, você não pode sentar nessa cadeira. É a pessoa que picha, é o cara que joga o lixo na frente da casa da outra pessoa. Esses pequenos comportamentos, eles vão ter que ser tratados como delitos. E o Estado vai ter que estar muito presente nisso. Isso vai ser criticado. Falar, ele quer um Estado policial. Mas eu preciso criar os bons hábitos. Os bons hábitos criam os bons bairros, criam a boa cultura, e a boa cultura começa a criar ambientes que são socialmente passíveis de serem vividos. E isso vem acompanhado da mudança das leis penais. Mas isso tem que vir acompanhado de uma liderança muito boa. É uma questão de liderança. Se você não tem uma liderança que quer implementar isso, você não vai implementar. Falam do Bukele. O lance que o Bukele fez é, primeiro ele destruiu o crime organizado, agora vai ver o que ele está transformando em São Salvador. Tirando os fios, a cidade está ficando limpa, vai jogar lixo na rua em São Salvador. Então, o exemplo que a gente tem que dar é transformar os nossos ambientes e os nossos hábitos e criar uma cultura de civilidade. Aí esses elementos eles vão ter um efeito que uma coisa puxa a outra e ajuda a outra. E aí tem um elemento que eu te disse, é o elemento cultural e o elemento de liderança, que não são necessariamente positivistas no sentido de passar a lei, mas de passar o substrato cultural que está por trás da lei, que faz a lei valer. Que é a ideia de você ter um sistema de valores comum. Hoje o brasileiro está completamente e moralmente esculhambado. E essa esculhambação vai se refletir numa sociedade mais violenta, com certeza.